Muito boa noite, queridos irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Uma alegria estarmos novamente reunidos para juntos adorarmos ao nosso Deus. É uma alegria a igreja se reunir para este motivo. É uma alegria a igreja estar junta para a adoração ao nome do nosso Deus. Nós somos a família de Deus, nós somos aqueles que são chamados pelo seu nome. Isso nos coloca dentro da família do Senhor. E é isso que nos alegra para reencontrar aqueles nossos amados e estarmos congregados com Ele. Esse dia de frio, mas é o dia do Senhor. É o dia que a gente abre mão do nosso conforto do lar para estar junto com o nome do nosso Deus. Vamos começar o nosso culto lendo o Salmo de número 82. Abra a sua Bíblia comigo, por favor. Salmo de número 82. Nós vamos ler este salmo de maneira alternada. É um salmo curto, com apenas 8 versos. Salmo 82. Vamos ler esse salmo de maneira alternada. Eu lerei os versos ímpares e a igreja os pares. O texto diz assim: ó Deus, não te cales. Perdão, 82. Salmo 82. Diz assim: Deus, assiste na congregação divina, no meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. Eles nada sabem nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens, morrereis, e como qualquer dos príncipes, a vez de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Amém, amém. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. O salmista aqui, ele clama a Deus por sua justiça. Ele clama ao Senhor, aquele que assiste na congregação divina, para que ele traga justiça na terra. Isso é tão belo do Senhor, e que nós possamos aqui hoje, diante da palavra de Deus, no culto solene, clamar por esta justiça que o Senhor Deus tanto quer. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelo dia de hoje. Obrigado pela tua graça, pela tua bondade, pela tua divina mão que nos enche de alegria, Pai, de estarmos juntos na casa do Senhor, Pai. Obrigado, porque o Senhor tem se preocupado com a justiça aqui na terra, Deus, e que a gente possa saber, ó Deus, definir isso retamente. Que o Senhor possa nos trazer, ó Deus, à mente a tua justiça e quanto isso é importante em nome de Jesus, Pai. Ó Senhor, obrigado pelos meus irmãos aqui reunidos hoje. Que o Senhor nos abençoe. Cuida de cada um de nós, ó Pai. Apesar do frio, apesar das nossas limitações, o Senhor nos traz até aqui para juntos louvarmos ao teu santo nome. E que o Senhor possa aceitar, ó Deus, o teu sublime trono, onde o Senhor está congregado aí na soberania divina, ó Pai. Que o Senhor possa aceitar este culto como aroma suave do teu santo nome, Pai. Obrigado por isso, ó Deus. Fica conosco aqui em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar juntos o hino 18, Deus dos Antigos. Vamos ficar de pé para isso? Deus dos
antigos cuja forte mão rege sustém, os astros não brilham, ó soberano, excelso Criador, com gratidão cantamos teu louvor. Desde o passado foste nossa luz, sobre até hoje com fulgor e luz. Ser nosso esteio, guia e proteção, tua palavra, lei e direção. Da guerra atroz, do crime assolação, dos tempos maus, de mundo em confusão, seja teu braço nosso defensor, pois confiamos sempre em ti, Senhor. Teu povo a Deus assiste em teu amor, no testemunho do teu grande amor. As nossas vidas vem fortalecer, para o teu nome sempre engrandecer. Amém, igreja pode sentar. Vamos abrir nossas Bíblias mais uma vez agora no Evangelho de João, verso 10. Evangelho de João, capítulo 10. Nós vamos ler aqui do 22 ao 42. Evangelho de João, capítulo 10, versos 22 a 42. Nós vamos ver da mesma maneira, de maneira alternada. Eu lerei os versos pares, desta vez a igreja os versos ímpares. Evangelho de João, capítulo 10, versos 22 a 42. Vamos ler então. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais?
Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Explicou-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas porque declarei sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, crede nas obras para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Neste ponto procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. E iam muitos ter com ele e diziam: realmente João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade. E muitos ali creram. Essa passagem belíssima do Evangelho de João conta como Jesus, interpelado aqui pelos judeus, interpelado aqui pelos seus, ele então conversa e esclarece para eles que ele era o Cristo, que ele é o Cristo Jesus. Eles não compreendiam o que Jesus falava, mas Jesus tentava mostrar para eles através da obra de Jesus, através do que Jesus estava fazendo. E ele tentava esclarecer aos seus. E mesmo assim, mesmo depois de ter dito claramente, mesmo depois de ter dito através das tuas obras, eles ainda pegaram em pedras para o apedrejar. E aí no verso 32, Jesus diz algo muito interessante, né? Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Nesse momento de confissão de pecados, eu queria que a gente pensasse nessa pergunta aqui. Às vezes a gente não quer pegar em pedras e atacar em Jesus. Mas muitas vezes a gente ouve o que Jesus diz e a gente não quer fazer. A gente vê as obras de Cristo, mas a gente não quer obedecer. Que a gente possa se perguntar isso: por quais obras boas de Jesus eu tenho desobedecido? Eu tenho sido mau filho? Nós vamos orar, irmãos, silenciosamente por alguns instantes, clamando a Deus por perdão de pecados, pedindo a Ele que Ele nos perdoe de tudo que a gente tem feito que tem desagradado a Ele, e que a gente possa ficar distante dessa realidade, de termos a nossa vida visto o que o Senhor Jesus tem feito, visto as suas obras, visto o seu evangelho, a sua palavra, e tendo desejo de pegar em pedras e assim apedrejar a Jesus. Vamos orar, clamar por perdão de pecados. Depois de alguns instantes, eu pedi para o irmão Gésa fazer essa oração de confissão de pecados. Vamos orar? Pai bondoso e eterno, nos achegamos a Ti, Senhor, essa noite, em o nome de Jesus. Aqui, Senhor, com os nossos corações inteiramente abertos diante de Ti, reconhecendo e confessando, Pai, as nossas debilidades, as nossas fraquezas, reconhecendo, Pai, que nós carecemos da Tua graça e perdão para as nossas fraquezas, as nossas falhas, para os nossos pecados. Confessamos diante do Senhor que temos muitas coisas, Pai, muitas vezes denunciam a nossa desobediência, a nossa rebeldia, denunciam a nossa incredulidade.
E é nesse espírito, Senhor, de quebrantamento, que nós nos dirigimos a Ti e clamamos, tem misericórdia de nós. Aquilo que foi operado na cruz do Calvário, o sacrifício de Jesus, o seu sangue sendo vertido, nos abriu esse acesso ao Senhor. E nós podemos chegar diante de Ti essa noite, como igreja, aqui reunidos como Teu povo, Senhor. E nos colocarmos diante de Ti em humildade, para reconhecimento das nossas faltas, mas também para sermos conduzidos pelo Teu Espírito. Amém. Te pedimos, Pai, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Pai, a vencermos as nossas fraquezas, as nossas limitações, a superarmos as nossas debilidades. Dá-nos da Tua graça, Senhor, para fazermos aquilo que é correto diante de Ti e sempre, como Tuas ovelhas, ouvirmos a Tua voz e atendermos ao Teu chamado. Amém. Assim te pedimos, Pai, em nome e por amor de Cristo Jesus, Teu Filho, nosso Salvador. Amém. Amém. Louvado seja Deus por isso. E na alegria do perdão de Cristo, nós vamos cantar agora, louvando a Deus, com 2 cânticos espirituais. Eu convido a igreja a se colocar de pé para a gente cantar junto. E você que vem preparado para entregar seus dízimos e ofertas, esse é o momento de fazê-lo. 2 cânticos conhecidos já da igreja. Então a gente está bem tranquilo deles. A gente pode cantar junto bem forte para o Senhor. Santo, Santo, poderoso é o nosso Deus. Santo, Santo, poderoso.
nosso quebrantado. Olhe para a cruz.
podemos fazer essa oração. Senhor Jesus, diante da tua presença, ó Pai, nós nos derramamos diante de ti, ó Pai, para te louvar, te bendizer, ó Deus, pelas nossas vidas, pelo amor para que o Senhor tenha conosco, ó Deus. Estamos aqui, ó Pai, também para te louvar e te bendizer, teu santo e glorioso nome, ó Pai, porque tu és merecedor de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor, ó Pai. Que esses louvores possam ser aceitos diante da tua presença, ó Deus, como aroma suave diante de ti, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando a cada um de nós, assim conforme, ó Deus, o teu querer, ó Pai, conforme assim as nossas necessidades, ó Pai. O Senhor derrama rica bênção sobre os teus membros, ó Pai. Essa é a nossa oração, que nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu participar. Chamar as crianças à frente, podem vir. Isso, muito bem, que alegria. Hoje temos visitantes, né? Muito bom. Vem mais para cá, fica aqui, ó, na minha frente. Aqui, ó, aqui, ó. Chama ela. Isso. Samuel, vem cá. Maria, vai pra cá. Vem cá. Samuel, vai ali. Isso, Muito bem, todo mundo cabia aí na foto, fica bem bonito, tá certo? Nós vamos orar pelas nossas crianças, agradecer a Deus pela vidinha delas, né, e pelo culto, que vai ser todo especial para elas, né? Vou pedir aí para a Sofia fazer essa oração. Senhor Deus, querido Pai, obrigada por mais um dia aqui na tua casa. Obrigada porque veio pelo menos algumas pessoas aqui na tua casa. Que o Senhor cure os que estão precisando. Que o Senhor possa salvar vidas para que todos possam ir para o céu. Obrigada por todos que estão aqui e obrigada por tudo. No nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, podem ir lá. Hoje o tio de Jane vai estar com vocês. Muito bem, queridos. Vamos lá para a nossa mensagem de hoje. Josué, capítulo 20 hoje, hein? Abra a tua Bíblia lá no livro de Josué. Estamos nos aproximando do fim deste livro já. Hoje a gente vai ler o capítulo 20. Vamos trabalhar aqui no capítulo 20. Né? Você sabe que o tema geral de Josué é desafios e vitórias, né? Diante da vida que nós temos, diante dos desafios que nós enfrentamos, o Senhor deixou claro que nós seremos mais que vitoriosos. E hoje, no capítulo 20, eu queria tratar do seguinte tema: salvação, um ato da justiça de Deus. Um ato da justiça de Deus. A salvação tem esse aspecto claro e definido por Deus, que é um ato da sua justiça. Então hoje a gente vai ver isso no capítulo 20 de Josué. Então, acompanha aí a leitura da palavra de Deus, que diz assim: disse mais o Senhor a Josué: fala aos filhos de Israel, apartai para vós outros as cidades de refúgio de que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para mim o homicida que, por engano, matar alguma pessoa sem o querer, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. E fugindo para alguma dessas cidades, pôr-se-á à porta dela e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador de sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porquanto feriu a seu próximo sem querer e não o aborrecia dantes. Habitará, pois, na cidade, até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias,
Então tornará o homicida e voltará à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Designaram, pois, solenemente Quedes na Galileia, na região montanhosa de Naftali, Siquém na região montanhosa de Efraim, Kiriat-Arba, ou seja, Hebron, na região montanhosa de Judá, além do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente. Designaram Bezer no deserto, no planalto da tribo de Ruben, e Ramote em Gileade, da tribo de Gade, Golã em Bazã, da tribo de Manassés. São estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que habitava entre eles, para que se fugisse nelas todo aquele que por engano matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até comparecer perante a congregação. Vamos orar? Senhor Deus, querido e eterno Pai, muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, que é bendita, que é eficaz, que é mais cortante do que a espada de dois gumes, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, hoje ser confrontados pela Tua verdade e que ela possa, ó Deus, nos fazer compreender que a justiça do Senhor é algo muito importante, da qual o Senhor se preocupa. E que isso, ó Deus, faça nos tranquilizar, porque todo ato de justiça já está pago. Em nome de Jesus. Amém. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, para crescer, para multiplicar sobre a face da terra. O homem deveria, então, se casar, ter filhos, constituir famílias, criar cidades, estados e países. Essa é a vontade do Senhor. Nessa ordem que Deus deu de crescer e multiplicar, está ali intrínseca a ideia da necessidade de se organizar como sociedade. Sim, é isso mesmo. Criar governos, achar ali uma forma válida de governança das cidades multiplicadas. Essa é a ideia que Deus tinha para a sociedade, para a humanidade. O Senhor deu ao homem a tarefa de organizar as cidades para que as pessoas vivessem bem, para que as pessoas vivessem felizes em comunidade. Uma das preocupações de Deus é que a gente fosse bem governado, que a gente fosse bem liderado. É isso que Deus assim queria. E para isso Deus quer, Deus deseja que o homem seja justo, que o homem faça justiça. Olha o que o Salmo diz lá no Salmo 82, que a gente leu na liturgia. O Salmo diz assim: fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado, socorrei o fraco e necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Essa é a vontade de Deus, de que a gente viva numa sociedade de justiça. Eu concordo e acredito que essa é a tarefa mais difícil do ser humano. Ser justo, fazer justiça, não é fácil. Não é fácil julgar um caso. Eu não sei se você já participou disso, se você já verificou isso, se você já de alguma forma assistiu um julgamento. Não é fácil. Um julgamento é uma das tarefas mais difíceis do homem. Ser justo é algo complicadíssimo, porque a gente nunca tem todos os lados bem declarados. Analisar com base em um pequeno lado da história, com base em algumas provas da história e traçar um veredito correto, isso é complicado demais. Nosso Deus deu a nós uma tarefa difícil de sermos justos. É complexo.
Porque Ele é um Deus que se preocupa com a justiça. O nosso Deus se preocupa com isso. Ele é um Deus justo e Ele promete vir e julgar a todos que não agirem com justiça. Ai, que tarefa difícil essa de julgar. O texto que a gente leu de Josué vai tentar nos ensinar um pouquinho sobre justiça. Vai tentar nos ensinar um pouquinho que o nosso Deus se preocupa com justiça. Que Ele é um Deus de justiça e Ele mesmo estabelece as formas corretas de recorrermos à justiça. O primeiro ponto que eu quero tratar com você é que a justiça é preocupação de Deus. Olha só no texto que a gente leu no capítulo 20, que foi o próprio Deus que disse a Josué sobre as cidades de refúgio. Olha lá, eu queria dizer no comecinho. Disse mais o Senhor a Josué. Isso mostra que a criação aqui das cidades de refúgio era algo que era o desejo, a ideia do Senhor pelo seu próprio cuidado de justiça. O Senhor já havia falado sobre essas cidades de refúgio, o Senhor já havia falado diretamente a Josué sobre várias outras coisas. A palavra de Deus diz que até aqui no capítulo 9 o Senhor havia falado outras 9 vezes a Josué. Mas essa é especial. O autor revela isso na sua forma de escrever, porque ele utiliza palavras diferentes das rotineiras. Ele demonstrou um cuidado tão grande aqui que o Senhor disse a Josué. Josué era cuidadoso em cumprir todas as vontades de Deus. Você já tem percebido isso? Josué é conhecido por cumprir completamente toda a palavra de Deus. E essa determinação aqui era algo especial de Deus para Josué. O Senhor solicitou a Josué, o Senhor ordenou a ele que separasse 6 cidades de refúgio em todo o território. 3 do lado oriental do Rio Jordão e as outras 3 do lado ocidental do Rio Jordão. As cidades já haviam sido distribuídas. As cidades já haviam sido distribuídas em sua herança às tribos de Israel. Todas as cidades já haviam sido distribuídas e o Senhor agora ordena que algumas delas fossem separadas para serem cidades de refúgio. Todas as cidades escolhidas por Deus aqui são colocadas em lugares estratégicos de Canaã, permitindo que tais lugares não ficassem longe demais dos cidadãos da Nova Canaã. A lei da época previa a pena de morte pelo assassinato. Isso desde que Noé desce da arca. Você deve lembrar dessa passagem lá em Gênesis 9, verso 6, onde ele diz: se alguém derramar o sangue de um homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus o fez segundo a sua imagem. Ao sermos criados à imagem e semelhança de Deus, Deus ordena que não poderia ser tirado da vida. E se alguém assim fizesse, deveria pagar com o próprio sangue. A lei de Moisés previa que um parente próximo da vítima poderia ser o seu vingador do sangue. É isso mesmo. Um parente próximo da vítima poderia solicitar ali que no juízo que aquele homem fosse morto e ele seria o seu algoz. As cidades de refúgio então foram criadas para aqueles que cometessem um assassinato involuntário. É isso mesmo, essas coisas podem acontecer, não é? Quando as cidades de refúgio foram determinadas por Deus lá em Moisés, lá no capítulo, por Deus a Moisés, lá em Deuteronômio, capítulo 13, o Senhor até deu um exemplo. Ele até deu um exemplo. Ele diz assim, no capítulo 19, verso 3 de Deuteronômio, ele diz assim:
aquele que entrar com seu próximo no bosque para cortar lenha e manejando com impulso o seu machado para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo e atingir o seu próximo e este morrer, o tal se acolherá em uma dessas cidades de refúgio. O Senhor até deu um exemplo de como isso pode acontecer. As cidades de refúgio são criadas por Deus com o objetivo de preservar a vida de um homem inocente. Assim como Deus estabeleceu a pena de morte para o assassino, baseado que a vida do homem é especial, ninguém pode tirar uma vida, o Senhor, assim, da mesma forma, cria a cidade de refúgio para preservar a vida de um inocente, daquele que matasse sem querer alguém que por conta de um ímpeto de um trabalho, de um ímpeto de uma outra atividade, assim, sem querer, atingisse alguém. Deus utilizou o mesmo princípio, o princípio do valor especial de uma vida humana. Pois mesmo tendo matado alguém sem a intenção, ele não possuía o coração de um assassino e por isso não merecia a morte. A cidade de refúgio, então, ela preserva a vida de um inocente. Ela concede ao homem um julgamento justo. Possibilita que o seu caso fosse averiguado antes que o vingador de sangue venha e peça que ele seja morto. Assim que o acidente acontecesse, ou seja, assim que alguma pessoa matasse involuntariamente alguém, ele deveria fugir rapidamente para uma dessas cidades de refúgio, antes que o vingador de sangue o encontrasse. Quando o homicida chegasse a essas cidades de refúgio, ele deveria contar o caso para o ancião. Essas cidades de refúgio, elas eram especiais e em seus portões sempre tinham um juiz ali, um ancião da terra, para julgar esses casos, para averiguar os casos e permitir que o homicida involuntário ficasse protegido na cidade. O juiz, então, iria analisar o caso com calma. Ele iria buscar comprovar ali que aquele acidente foi realmente involuntário. Ele iria ver se houve intenção ou não de matar. Ele iria tomar todos os cuidados. Mas se depois de verificar, depois de ele ter entendido que aquele homem matou o seu companheiro sem a intenção de matar, de maneira involuntária, ele iria permitir que ele ficasse na cidade. Mas, se depois de verificar que ele o matou com intenção realmente, ele mesmo entregaria aquele homicida nas mãos do vingador de sangue. Tudo isso nos ensina, meus irmãos, que tanto a vida quanto a justiça são importantes para Deus. E Ele mesmo busca preservar a vida do inocente e trazer justiça a todos nós. Mesmo tendo matado involuntariamente uma pessoa, o homicida deveria pagar a sua pena, que era morar na cidade de refúgio até a morte do sacerdote, do sumo sacerdote vigente. Isso porque, mesmo sem a intenção de matar, uma vida foi ceifada. E como vimos, o homem é especial demais para Deus, foi criado à sua imagem e semelhança. O homicida deveria deixar toda a sua vida para trás, o homicida deveria deixar toda a sua família, seus filhos, deveria deixar seu emprego, deveria deixar suas terras, tudo, etc, etc. E assim viver ali isolado na cidade de refúgio. Ele iria pagar uma pena, mas uma pena leve.
diante da pena de morte. O que a gente tem que aprender com esse texto, meus irmãos, é que Deus, além de se preocupar com a justiça, Ele mostra que Ele é um Deus justo e um justo juiz. Muitos não apreciam falar desse atributo de Deus. As pessoas gostam de falar de Deus como Pai, as pessoas gostam de falar de Deus como amigo, como ajudador, aquele que ama, aquele que pensa em nossas fraquezas, aquele que perdoa os nossos pecados, aquele que nos dá vida eterna. As pessoas gostam desses atributos de Deus, mas quando você toca no assunto de que Deus é justo, aí os narizes começam a ser torcidos. Aí a gente começa a achar que isso não é legal. Falar de Deus como juiz, isso não é agradável, ainda mais nos dias de hoje. Dias em que o evangelho é corrompido para vender um Deus pequeno, fraco, que não se ira com os pecados, não se ira com os pecadores. E que mesmo sem ver mudança nenhuma na pessoa, Ele vai te conceder o que você quiser. Basta você querer. Não, Deus não é assim. A verdade é que a Bíblia revela um Deus justo, que se preocupa com a justiça, que tem este atributo. Quando Abraão intercede por Sodoma, aquela cidade que estava se tornando algo terrível, ele disse: não fará justiça o juiz de toda a terra? Ele mesmo entendeu que nosso Deus é um Deus de justiça. O Salmo 82, 8, que a gente leu na liturgia, diz: levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Ele é o que julga toda a terra. E Hebreus enfatiza dizendo lá em Hebreus 12, 23, Deus, o juiz de todos. A Bíblia fala que o nosso Deus é um Deus de amor, um Deus de graça e misericórdia. Mas ela fala também, da mesma maneira, que o nosso Deus é um Deus de justiça. Chamar Deus de juiz não é só lhe dar um título, lembre-se disso, como se fosse alguém com autoridade. Chamar Deus de juiz é estar certo que Ele julgará todos os homens. A Bíblia não está só dando um título para Deus, mais um, rei, juiz, não. Ela está dizendo que, como juiz, Ele vai vir e vai julgar a terra. O Novo Testamento menciona o dia do juízo, o dia da ira vindoura, o grande dia da volta de Jesus. Tiago, capítulo 5, verso 9, diz que eis que o juiz está às portas. Ele está pronto para julgar tanto os vivos como os mortos. Mateus 25, 31 diz: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros. Como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá ao rei, aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Haverá esse grande dia. Muitas pessoas ficam apreensivas com esse grande dia, com a ideia de Deus como um justo juiz, e consideram essa ideia indigna de um Deus santo de amor. A verdade é que ser justo faz parte da perfeição de Deus. Um Deus que não se importa com o que é certo, com o que é errado, poderia ser um Deus bom e admirável? Um Deus que é indiferente à moralidade humana seria um Deus perfeito? Um Deus que não fizesse distinção de monstros da história como Hitler, Stalin e tantos outros, ele seria um Deus digno de louvor e adoração? Certamente que não.
Não julgar o mundo demonstra indiferença, e isso seria uma imperfeição de Deus. E isso ele não é. A prova de que Deus é perfeito, que não fica indiferente com as questões de certo e errado, é o seu compromisso final de julgar o mundo. A justiça faz parte da perfeição de Deus. Julgar o mundo faz parte da perfeição de Deus. O problema é que todos nós já sabemos a sentença final, não é mesmo? Todos nós já sabemos qual é a sentença final de Deus. Ele se preocupa com a justiça, isso a gente já sabe, mas a sentença final já foi dada. Todos nós já sabemos alguma coisa sobre a vontade de Deus, não é? Seja por meio da criação, que revela a vontade de Deus, ou seja por meio da instrução da palavra de Deus, nós sabemos qual é a vontade de Deus. Nós sabemos um pouco, sequer um pouco, sobre a lei do Senhor no seu Evangelho. Nós sabemos sim o que desagrada a Deus. Sabemos, portanto, que somos culpados diante de Deus. E temos medo de não corresponder ao que é certo, não é mesmo? A Bíblia diz para nós, lá em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. E o pior é que ela ainda diz, lá no Salmo 51, verso 5, eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. Todos nós somos pecadores. E João vai confirmar lá em 1 João, capítulo 1, verso 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. A gente olha então para a lei de Deus de uma maneira que a gente fala, estamos perdidos. Eu sou esse aqui que a Bíblia está falando. Não há saída. A sentença já foi dada a todo aquele que comete pecado. Nós somos pecadores, nascidos em pecado. O pecado habita em nós. Mas Deus não nos deixou sem refúgio, meus irmãos. Assim como Ele mesmo preparou a cidade de refúgio lá na Canaã, para proteger os homicidas involuntários da morte em Canaã, Ele nos preparou refúgio da morte eterna em Jesus Cristo. O refúgio mais completo e perfeito, não é mesmo? Porque as cidades de refúgio eram para quê mesmo? Para um homicida involuntário. Mas o refúgio de Jesus Cristo é para o homicida voluntário. É para mim e para você. Aqueles que pecaram voluntariamente contra o Senhor. Aqueles que nasceram em pecado. Um refúgio muito mais completo e perfeito. Porque as cidades de refúgio estavam distantes. Era preciso você correr até lá. Existiam apenas 6 cidades. E por isso o homicida involuntário precisava fazer uma corrida desesperada até chegar àquela cidade para ele se proteger. Mas Jesus é tão perfeito que Ele está à nossa mão. Ele está a uma distância de uma oração. Se você entende que você é um desses pecadores, se você entende que você pecou contra o Senhor, que você desagradou a Deus com o seu pecado e quer buscar refúgio, clame a Jesus. Porque Ele é o nosso Salvador. Ele é a vida. Ele mesmo disse lá em João 11:25, eu sou a ressurreição, a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Romanos 8:1 diz, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte.
As cidades de refúgio têm um paralelo enorme com Jesus Cristo. Quando a gente lê em Josué sobre as cidades que foram separadas para o refúgio, a gente tem que olhar para nós hoje, nas nossas lutas, nos nossos desafios, que essas cidades para nós hoje é Jesus. É certo que Cristo é o nosso refúgio e devemos correr até Ele. Mas existem umas características interessantes sobre as cidades de refúgio que a gente tem que colocar diante de nós e olhar para Jesus diante delas. Primeiro, era dever dos judeus preparar caminhos para estas cidades. Olha que interessante. O texto lá de Deuteronômio, que diz sobre essas cidades de refúgio, diz que eles tinham que preparar caminho, ou seja, estradas deveriam ser construídas para facilitar a chegada nessas cidades. É interessante isso, né? Fontes que não são bíblicas, fontes que são de diferentes textos, né? Elas dizem que pontes eram construídas sobre as montanhas para que o fugitivo pudesse ir logo para essas cidades. As estradas eram reparadas constantemente, a cada primavera, para que o homicida pudesse correr sem tropeçar. Era dito que nas encruzilhadas, sinais eram distribuídos dizendo refúgio, cidade de refúgio, para que ninguém se perdesse. Além disso, os sinais eram ampliados, eram maiores do que os outros, para que aquele homicida que estivesse correndo rápido demais pudesse ver de longe a placa dizendo refúgio, refúgio. Esse é um paralelo muito interessante, meus irmãos, com a nossa responsabilidade de tornar o caminho para Cristo facilmente acessível aos perdidos. Os judeus precisavam preparar estradas, construir pontes, colocar sinais visíveis. E nós, meus irmãos, nós precisamos ajudar os perdidos a encontrar a Jesus. Nós precisamos ser estes que apontem o único que pode resolver o problema que nós temos que afeta a justiça. O pecado. O pecador é um homem morto, saiba disso. O pecador é um homem que já tem a sua sentença condenatória decretada antes da fundação do mundo. Mas nós temos a solução. Nós, como Igreja de Cristo, nós temos o refúgio. Nós precisamos construir pontes para essas pessoas encontrarem ao refúgio que elas carecem. Nós precisamos consertar as estradas, erguer os sinais que levem as pessoas a Jesus. Além disso, devemos nos colocar no caminho, para que a gente, estando no caminho, a gente possa apontar esse refúgio. Devemos gritar, este é o caminho, corra para lá, só ele é seguro, vá para lá. As portas dos refúgios naquele tempo, elas sempre estavam abertas, saiba disso. Isso é muito interessante, porque nenhuma cidade deixava suas portas abertas de noite. Elas fechavam. Não era comum as portas ficarem 24 horas abertas. Era perigoso. Eles trancavam as portas, tinham medo de invasões, mas as cidades de refúgio não. Elas tinham as portas abertas 24 horas por dia. E a gente tem que entender com isso que os braços de Jesus estão abertos a todas as pessoas, sem distinção. E nós devemos proclamar isso a elas. Corra para lá, corra para o refúgio, porque só Jesus é o descanso, só Jesus é o alívio, só Jesus pode tirar o que está sendo carregado nas nossas costas. E em último lugar, meus irmãos, precisamos entender que se o homicida não fugisse para essa cidade,
não haveria esperança para ele. Se o homicida não corresse para essa cidade, ele iria morrer certamente na mão do vingador de sangue. Por isso que nós precisamos ter certeza que só Jesus salva. Só Jesus pode nos salvar. Ele é o único caminho. Ele que é a verdade. Ele que é a vida. E nós devemos correr até Ele o quanto antes. E quando estivermos em seus braços, nada poderá nos separar. Muitos paralelos são traçados para a gente entender, meus irmãos, que essas cidades de refúgio nada mais são para nós hoje em dia do que Cristo Jesus, o nosso Salvador. Saiba de uma vez por todas que todos nós somos pecadores miseráveis, que carecemos, na verdade, da morte eterna, porque isso que nós merecíamos, mas o que o Senhor nos dá, através de Jesus Cristo, é o refúgio eterno. Mas saiba também que hoje nós vivemos em um tempo em que o Evangelho de Jesus é menosprezado por quem está morrendo. E cabe a nós apontar este Evangelho para as pessoas. Corra para lá, aponte este caminho com toda clareza. Faça placas grandes nas encruzilhadas da vida. Faça pontes para as pessoas encontrarem esse Jesus. Corra para lá você, se você precisar disso. Saiba que você tem um refúgio no Senhor. Saiba que você tem aquele que está de braços abertos para você, de todo o coração, em todo o tempo. Que Deus assim nos abençoe. Nós vamos cantar um hino. Vamos ficar de pé. Cantaremos 132, Vivificação. Do que sob a amarga cruz, revelas o teu amor. Do que vives, ó Jesus, vivifica o Senhor. Viveis o Senhor, nossas almas despertar. Com teu santo e puro amor, vem, Senhor, nos inflamar. Oh, vem, nossas almas inflamar. Eis o mundo pecador, abriremos a trair, sem teu fogo abrasador, não podemos resistir. Proveis no Senhor, nossas almas despertar. Com teu santo e puro amor, vem, Senhor, nos inflamar. Oh, vem, nossas almas inflamar. Quantos que corriam bem, de longe agora vão, outros seguem, mas também sem fervor viver cristão. Venham ver Jesus Senhor, nossas almas despertar. Com teu santo e puro amor, vem, Senhor, nos inflamar. Oh, vem, nossas almas inflamar.
Vem agora consumir tudo quanto ao Salvador. Reativo resistir ao teu plano e santo amor. Venha, Jesus Senhor, nossas almas despertar. Glória, santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Ó Rei, nossas almas inflamar. Amém. Vamos orar. Senhor Deus querido e eterno Pai, obrigado a Deus por Cristo Jesus, que veio ser justiça por nós, ó Deus. Obrigado pelo reto Senhor, que veio a este mundo, cumpriu tudo, ó Deus, de maneira final e se transformou naquele que é o justo e o justificador de todos nós. Obrigado, Pai, porque o que nós merecíamos era verdadeiramente a morte e a morte eterna. Mas o Senhor um dia nos resgatou em Cristo Jesus. Obrigado a Deus porque nós temos esse refúgio hoje de braços abertos e podemos hoje, ó Deus, proclamar aquele que é o reto juiz que já pagou este alto preço por nós. Obrigado a Deus porque o Senhor tem sido tão bondoso para conosco, ó Deus, e nos dado esta oportunidade de pregar esta palavra àqueles que estão perdidos por aí. Que eles possam encontrar este refúgio assim como nós. Nos ajude, ó Deus, a inflamar o nosso coração, a ser tão alegres, ó Deus, com a graça bendita de Cristo Jesus, que a gente possa, ó Deus, transparecer isso para os de fora, falar de Cristo de maneira tão animada e alegre, ó Deus, porque é o único refúgio deste mundo, ó Deus. A justiça é tão complicada, Pai. Aqui neste mundo nós não veremos essa justiça, se não vier do Senhor. A única saída, Deus, para um mundo injusto é aquele que é o nosso justo juiz, Deus. Obrigado por isso, ó Deus. Que o Senhor nos abençoe de maneira grandiosa, Pai, que o Senhor nos dê uma semana repleta da Tua bondade. Cuida daqueles que estão enfermos, ó Deus, daqueles que carecem de cuidados especiais médicos, cirurgias, exames, ó Deus. Cuida de todos, ó Deus. Cuida daqueles que estão afastados do Senhor, que o Senhor possa trazê-los de volta, ó Deus. E que o Senhor possa, assim, ó Deus, abençoar a nossa igreja, trazendo frutos, ó Deus, que só o Senhor já tem preparado. Muito obrigado, ó Deus, por tudo. Fica conosco ao longo da semana, em nome de Jesus. Amém. Querida família de Deus, aqui reunida, ide em paz. Ide em paz. Que o Senhor Deus, o Deus da aliança, ilumine o seu caminho. E que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com você hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Amém.